Oh my God, I need help. Please, can someone please help me? He's not breathing, he's not moving, he's so still. Em 16 de outubro de 2012, a pacata comunidade de Imperial Beach, Califórnia, foi abalada por um crime que expôs os perigos de uma obsessão levada ao extremo. No centro dessa história estavam dois ex-namorados, Vegas Bryan e Victor Salcedo, em um relacionamento que de promissor se transformou em uma espiral de ciúmes, perseguição e, finalmente, tragédia. Naquele dia, a polícia foi chamada ao apartamento no Caption Ray. O que encontraram lá dentro era o resultado brutal de uma história de amor que havia se transformado em um pesadelo. Victor Salcedo, de 31 anos, estava morto, atirado ao chão. A pessoa que ligou para a emergência alegou suicídio. Era sua ex-namorada, Vegas Bryan. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos casos que nós trazemos aqui. E a história de hoje é uma história de amor, que infelizmente não terminou nada bem. Victor Salcedo tinha 31 anos na época de sua morte. Ele era um veterano da Marinha dos Estados Unidos, originário de Illinois. Victor tinha um filho, Jeremy, quem ele amava profundamente. Sua vida parecia seguir o rumo normal após o serviço militar, mas o destino o colocaria no caminho de uma paixão que se tornaria aí sua ruína. Do outro lado dessa paixão nós temos Vegas Bryan, de 24 anos no momento do crime. Ela também serviu à Marinha, aonde ela conheceu Victor. Após ela também deixar o serviço militar, ela foi trabalhar como garçonete em um clube noturno chamado Lit Darkness, em Lemon Grove. Da Vegas pouco se sabe de sua infância e de suas origens familiares, mas sua personalidade, como viria a ser revelado, guardava um lado sombrio e possessivo. Vegas e Victor iniciaram seu relacionamento em 2010, ainda quando serviam dentro da Marinha. O namoro durou alguns meses, mas terminou em 2011. O motivo da separação? Vegas tinha ciúme de Victor com a mãe de seu filho e ciúmes também do filho com seu pai. O término do relacionamento, no entanto, não significou o fim da obsessão de Vegas. Pelo contrário, foi o gatilho para uma campanha de perseguição que duraria cerca de um ano. Após terminar, Vegas começou a assediar e perseguir Victor implacavelmente. Os promotores mais tarde revelariam que ela cometeu nada mais, nada menos que 7 atos de vandalismo contra o carro e o apartamento de Victor. Ela furava os pneus do carro, espalhava manteiga de amendoim no carro e na porta do apartamento de Victor, e para isso ele acabou tendo que se mudar de apartamento. Não contente, ela começou a rastrear ele, seguir ele aonde ele ia, independente do local. Ela estava determinada a tentar voltar para ele, nem que para isso ela teria que fazer cada vez mais loucuras. Victor tentou seguir em frente, mas Vegas não o deixava em paz. Sua vida se tornou um tormento constante, uma sombra de sua ex-namorada pairando sobre cada passo que ele dava. Os amigos de Salcedo relataram que ele denunciou o assédio contínuo de Vegas, mas as autoridades na época disseram que não havia provas o suficiente para apresentar queixas contra ela. Infelizmente, essa parte do assédio feminino não é muito bem vista, tratada na sociedade como algo perigoso, mas pode acabar sendo algo fatal. A avó do filho de Victor afirmou que ele tentou obter uma ordem de restrição contra Vegas, mas foi informado que não havia provas suficientes. Ela também disse que ele temia por sua vida, o que fez ele comprar um seguro de vida para seu filho 2 semanas antes. Na véspera do assassinato, no dia 15 de outubro de 2012, os dois tiveram um encontro e acabaram ali por dormirem juntos. Nesse encontro que os dois tiveram, eles conversaram sobre reatar o relacionamento, mas Victor estava decidido categoricamente que não voltaria para ela, que não queria nenhum tipo de relação futura com ela. E ele deixou bem claro, mas Vegas não aceitou isso de uma forma muito boa. Vegas se sentiu desprezada, mas na manhã seguinte ela deixou o apartamento de Victor em Imperial Beach. Mas a história
desse dia não acabou. Por volta das 15h30 da tarde daquele mesmo dia, ela volta à casa de Victor. Mas dessa vez, infelizmente, não foi para conversar, sim com o revólver 38, no qual ela dispara 9 vezes contra Victor. Essa arma em questão, ela tem capacidade de apenas 6 disparos por vez, ou seja, o que indica que ela, após as balas acabarem, ela recarregou novamente o revólver e atirou mais 3 vezes. Após o ato brutal, ela ligou para a emergência, friamente alegando que Victor havia cometido suicídio, uma declaração que rapidamente seria desmentida, porque não teria como uma pessoa dar 9 tiros nela mesma e ainda nesse momento ainda ela recarregar, né, o revólver de novo e continuar atirando em si mesmo. Os vizinhos relataram ter ouvido uma série de tiros e Vegas foi vista saindo do apartamento chorando. A polícia inicialmente, antes de chegar e apurar como Victor estava, considerou ela apenas como uma testemunha, mas depois que eles viram a situação em que Victor se encontrava já sem vida no local, eles deram voz de prisão a ela. A investigação relatou uma extensão de perseguição de Vegas. We've been talking for well over an hour about something that occurred today where your ex-boyfriend, the guy who you had sex with last night, is now dead and you don't have any emotion. I'm not saying you're a bad person, I'm saying explain it to me. I feel like I've done my crying. I went crazy on the phone with my little brother. I went crazy with the 911 operator. I even broke down on the lawn, on the grass lawn. Yeah. And I'm just thinking Ela foi acusada de assassinato em primeiro grau. O caminho para a justiça, no entanto, seria longo e um pouco complexo. Durante os procedimentos judiciais, seguiram questões sobre a competência mental de Vegas para ser julgada. Em um surto durante o julgamento, ela disse que não tinha ciúmes de Victor e que também não se lembra de ter atirado nele 9 vezes, né? Entre esse tempo ainda, ela ainda recarregou o revólver mais uma vez e ela disse não se lembrar disso. I'm not gonna go down for something I don't remember doing. I'm not going down for a murder that didn't even happen. I didn't know. I'm not going down for something I don't remember doing. And if people can't tell the story straight, this is probably why I'm here in the first place. Um juiz chegou até considerá-la incapaz de entender as acusações e auxiliar a defesa a procurar ajuda psicológica, o que fez ela ser encaminhada a um hospital psiquiátrico para um tratamento em busca de restaurar sua competência. No entanto, ela foi posteriormente considerada competente para enfrentar o julgamento. A promotoria argumentou que o fato dela ter cometido o crime foi ciúmes e ela ter se sentido desprezada por Victor. Apesar das alegações de sua defesa tentar utilizar a saúde mental dela para que ela se escapasse, né, da sentença, o tribunal acabou por considerar as evidências o suficiente para condená-la. Em novembro de 2015, Vegas foi condenada em primeiro grau sobre o assassinato de Victor. A sentença só foi proferida em janeiro do ano seguinte, na qual ela foi condenada a 50 anos de prisão a perpétua. O assassinato de Victor Salcedo deixou uma ferida profunda em sua família. Seu irmão Anthony Salcedo afirmou durante a audiência de sentença: "Meu irmão era uma boa pessoa." A avó de Jeremiah, filho de Victor, expressou seu alívio com o veredito de culpado, esperando que seu neto pudesse finalmente encontrar paz e superar os pesadelos que o assombravam todos esses anos. Essa foi uma história de amor que infelizmente terminou de uma forma trágica, mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não for inscrito, já se inscreva, ative o sininho para não perder mais nenhum caso aqui do canal e até o próximo caso criminal.